Olá, benditos e benditas! Que bom que você está aqui com a gente em mais um podcast Pega a Lição. É isso mesmo, o podcast que tem como proposta revolucionar a sua vida através da comunhão. E já que você está aqui conosco para estudar, você já sabe, antes de começar, vamos rodar a vinheta. E aí, como é que foi teu sábado à tarde? Está sendo bênção? Você já sabe, o Pega a Lição sai todos os dias no canal da Associação Paulista Central, todos os sábados, na verdade, às 15h. E nós, como você já sabe, já está acostumado a acompanhar, estamos sempre recebendo uma galera top aqui conosco e hoje nós estamos com plateia. Dá uma olhada nesse povo bonito que está aqui. Dá um oi aí, pessoal, para todo mundo aí, olha aí. Diretamente do acampamento adventista de Analândia, essa galera bonita tá aqui com a gente. Vocês estão curtindo o acampamento? Tá bom? Tá top aí? Que bom então que vocês estão aqui com a gente. E além dessa turma animada, a gente também tem hoje dois pastores aqui de peso. E eu vou começar apresentando o pastor Edson Vicente, nosso líder de comportagem para toda a Associação Paulista Central. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Gabriel. Que alegria para a gente poder participar desse momento tão especial, para tratar de um assunto tão importante que a lição traz para o nosso crescimento e para deixar a gente bem pertinho de Deus. Obrigado pelo convite de estarmos aqui com você e com essa plateia maravilhosa. Ô, pastor, nós que agradecemos. O pastor Edson é um grande amigo, um parceiro que está sempre aqui com a gente. Muito obrigado. E, pastor, o senhor está acompanhado do pastor André Marinho, não é isso? É isso mesmo. Pastor André Marinho é o associado de comportagem? Isso, estou aprendendo aos pés de Gamaliel aqui. O homem é uma lenda na comportagem. É uma lenda, Edson, é o melhor do Brasil, né? Que bênção, então. Pastor André, seja bem-vindo também. Obrigado por estar aqui com a gente. Pelo convite. Pastor Edson, como é que a comportagem funciona? Tem muitos meninos e meninas que estão assistindo em casa e eles, de repente, têm um sonho. A comportagem ajuda muito em sonhos, já me ajudou, já ajudou outras pessoas. Como é que a comportagem funciona? A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui vários ministérios que servem para interagir com os jovens. E um desses ministérios é o Ministério da Comportagem, onde o jovem desenvolve o seu voluntariado, desenvolve as suas habilidades, sai para poder levar o amor de Jesus para as pessoas, no mundo sem esperança que a gente vive, no mundo onde as pessoas não sabem para onde ir. Então o Ministério da Comportagem agrega jovens dispostos a servir, dispostos a viver uma experiência com Deus. Então esses jovens vão visitando famílias, empresas, repartições públicas, autoridades, escolas, públicos diversos. E nesse visitar, o jovem adquire não só uma experiência com Deus e também o seu desenvolvimento profissional, mas também o jovem consegue recursos para poder estudar, fazer a faculdade que deseja. Existem também planos de bolsa de estudos dentro do Ministério da Comportagem. Há um programa que já tem mais de 20 anos, que já colocou mais de 100 mil jovens na universidade. Uau, 100 mil! Mais de 100 mil jovens ao longo desses 20 anos, que é o projeto Sonhando Alto. Então você que é jovem, que está aqui participando com a gente desse programa, entre em contato conosco. Como é que eles fazem, pastor? Onde é que consegue entrar em contato com a gente aqui? Inclusive, nós temos uma página no Instagram, que é a página da equipe Antares, que é a nossa equipe aqui da APAC. Inclusive, tem uma galera aqui da equipe Antares aqui na plateia, não é? Essa galera animada aí. Eles estão vivendo milagres extraordinários. Então, se você quiser saber mais, acessa lá a nossa página, Equipe Antares. Através das mídias da APAC também você pode nos encontrar. Temos certeza que Deus pode te abençoar muito nesse ministério e você poderá fazer a diferença na vida de muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus como você e eu conhecemos. Que bênção então, pastor. Eu só vou pegar o gancho aqui e vou falar agora. Daniel, coloca aqui pra gente, @equipeantares, para qualquer um que quiser, entre em contato, manda um direct lá e você vai ser abençoado pela comportagem. Maravilha, é isso mesmo. Nós estamos com muita vontade de, nesse ano, colocar muitos jovens na universidade, no UNASP e outras universidades adventistas. Nós sabemos que o lugar do jovem adventista é onde Deus quer que ele esteja, ou seja, no topo mesmo, sendo uma luz a brilhar e ajudando na salvação de tantas pessoas. A gente sabe que quanto mais nós trabalhamos pelo bem do próximo,
os maiores beneficiados somos nós mesmos, não é, pastor? Exatamente. Quando a gente leva a salvação para as pessoas, na verdade nós estamos trabalhando pela nossa própria salvação. Nós estamos ficando mais perto desse Deus maravilhoso, que tudo fez para nos salvar, e agora espera que a gente faça alguma coisa para salvar os outros que ainda não têm esperança. E a comportagem é essa oportunidade que Deus está colocando aí no seu caminho. Então não perca essa chance de brilhar para Deus, de ocupar um lugar especial nesse momento tão importante da história da humanidade. Obrigado, pastor Edson. Realmente uma grande oportunidade para os nossos meninos e meninas. Então você já sabe, a comportagem pode abençoar você. Mas você veio aqui para estudar a lição e nós vamos começar estudando essa lição já, depois que o pastor André fizer uma oração para a gente iniciar. Por favor, pastor André. Vamos orar então, pessoal. Eterno Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida que temos em Ti e pela alegria, meu Deus, de viver a salvação. Sabemos que vamos viver contigo eternamente, mas desde já, meu Deus, o Senhor nos dá esse privilégio. Muito obrigado, Pai. Ao refletir agora aqui sobre a lição, recapitularmos o que foi aprendido nessa semana, que mais uma vez nosso coração possa ser direcionado, meu Deus, para estar mais próximos de Ti. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor André. Gente, lição 6, a hora do seu juízo. E tem uma chargezinha já interessante no começo, a molecada viu em casa aí, a menina leu no Grande Conflito, aliás, agora nesse mês que passou nós entregamos mais de 1 milhão de Grande Conflitos, não foi isso, pastor? Sim, nós estamos engajados numa campanha, não só aqui em todo o Brasil, mas em várias partes do mundo, entregando esse livro fantástico, que é o Grande Conflito. Inclusive, se você não recebeu e quer receber, pode entrar em contato com a gente. Você que ainda não tem esse livro, porque esse livro é um instrumento, né, para poder mostrar para as pessoas o plano de Deus para salvar a humanidade. Exatamente, pastor. E ela, acho que ela recebeu, a menina da nossa história, leu o livro e depois ela começou a comentar com a amiga dela, amiga, e se de repente, porque eu li lá no livro que o intercessor vai sair, a gente vai ficar aqui na terra sem o intercessor e o intercessor é Cristo, como é que eu vou ficar diante de Deus? Acho que essa pergunta paira muito na cabeça dos jovens, né? E eu gostaria de começar conversando com vocês que o que é o intercessor, quem é o intercessor e o que ele faz por nós hoje? O que vocês me dizem aí? O papel do intercessor é fundamental em qualquer ambiente onde um juízo está acontecendo, né? O juízo, nesse caso aqui, está acontecendo lá nas cortes celestiais. É a suprema da suprema corte, onde cada nome, onde cada pessoa que já viveu, desde Adão até os dias atuais, está tendo seu caso analisado no céu. E o intercessor, nesse cenário, ele é fundamental porque ele coloca diante de Deus os méritos dele para poder garantir a nossa salvação, a nossa absolvição. Então o intercessor, a Bíblia diz, não é? Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, esse que um dia esteve aqui com a gente, ele se tornou um de nós, ele foi um ser humano como nós, embora sendo Deus, ele esteve aqui entre nós e conhece as nossas dores. Ora, pastor Gabriel, ninguém melhor do que Jesus para ser o nosso intercessor. Realmente. Para compadecer diante do Pai em nosso favor. Louvado seja Deus por esse intercessor tão maravilhoso, que morreu um dia naquela cruz do Calvário, e hoje está lá intercedendo diante do Pai, garantindo a salvação de cada um de nós. Que bênção, pastor. E a lição até faz uma comparação, né, meninos? Que a lição ela traz uma história de um incêndio que ocorreu no Parque Yellowstone, lá nos Estados Unidos. E aí, muitas árvores, uma área grande que foi queimada, destruída, e de repente um dos bombeiros naquele local, ele vai desenterrando algumas coisas e ele encontra um pássaro que realmente havia virado cinzas. E ele ali movimenta aqueles pássaros para o lado, ali move, e de repente quando ele tira o pássaro, uma ninhada de passarinhos protegida ali debaixo. Quer dizer, a mãe ou o pai deu a vida para aqueles passarinhos que ali estavam, né? E aí ele usa um termo assim, sob suas asas. Isso se aplica à nossa vida espiritual? Será que Cristo, quando está intercedendo para a gente, faz mais ou menos esse papel, pastor André? Demais, demais. Acho que todo mundo, aqui na plateia talvez, em casa, alguém já ouviu a expressão que quando alguém chega em você e fala assim, olha, pastor Gabriel, a sua batata está assando. Alguém já ouviu isso por aqui já? E por mais que tenhamos a consciência limpa, nossa, não fiz nada, o que eu fiz de errado? Mas sabemos que somos falhos. Sim. Sabemos que somos pecadores e por onde nós passamos, eventualmente nós deixamos ali rastros de erros e de falhas. E às vezes a pessoa já se acusa, eu estou errado, eu fiz alguma coisa de errado, ou não.
Mas ao saber que, mesmo não fazendo nada de errado, tem alguém nos protegendo, tem alguém ali intercedendo, tem alguém mediando por nós. E por mais que Satanás nos acuse, por mais que Satanás encontre defeitos em nós, por mais que ele consiga puxar nosso tapete diversas vezes, saber que Jesus está ali mediando por nós, saber que ele morreu, ele não desistiu por nós, gera um sentimento de segurança, um sentimento de proteção. E voltando ali o que a menininha disse na tirinha, né? Quando Jesus sair do santuário, não vai ter mais tempo. Ou seja, é hoje o dia de nos entregarmos. É hoje o dia de nos reconciliarmos. É hoje o dia, como o rei Davi fez no Salmo 51, confessar os pecados. Temos uma grande oportunidade hoje de não somente confessar os pecados, mas de buscar a mudança. E somente o poder... porque assim, Jesus, ele morreu por nós na cruz. Acabou? Não. Ele continua diariamente buscando renovar nosso compromisso, nosso voto com ele. Então é uma chance que nós não podemos desperdiçar. E se você em casa agora está triste, está chateado com seus erros, se acalme. Basta você se ajoelhar, confessar e entregar, que vai vir a remissão para nós. Muito boa sua colocação, pastor André. Aí você falou a expressão batata tá assando, eu me lembrei da minha infância. Não sei se a molecada lembrou, porque quando minha mãe falava assim, tua batata tá assando, eu pensava em pelo menos 10 coisas erradas que eu tinha feito e eu começava a pensar assim, o que foi que ela descobriu? Porque se eu confessar todas, vai ser um problema muito grande. Né? Então eu queria confessar só uma, que era certeira, né, do que ela tinha descoberto. E eu fico imaginando o seguinte, quando Cristo está no céu agora como um juiz, e está vendo toda a nossa vida, imagina o seguinte, não tem nada que a gente possa esconder de Deus. Então, tudo que nós fizemos vai ser passado diante de Cristo, né? E algumas pessoas ficam pensando o seguinte, Cristo está lá, é o juiz, o que vai ser pesado nesse julgamento? E mais ainda, uma pergunta antes da gente continuar, o juízo precisa ocorrer antes da volta? O que vocês me dizem? E aí? Olha, a Bíblia diz assim que quando Jesus voltar, ele virá trazendo a recompensa a cada um segundo as suas obras. Para que essa recompensa seja justa, uma análise bem minuciosa precisa ser feita antes que ele venha, para que ele recompense da maneira correta cada ser humano que já viveu. Certo. Então, textos como Apocalipse 22, verso 14, já pressupõem um juízo prévio, um juízo que antecede a volta de Jesus, né? E o juízo para nós que estamos em Cristo, ele deve ser uma boa notícia. Por que uma boa notícia? Romanos capítulo 8, versículo 1. Você sabe o que diz lá. Se você não lembra, você pode abrir a sua Bíblia. Nesse momento vale fazer uma colinha usando a Bíblia. Vale, né? Aí, a gente já pode abrir. O Daniel vai colocar o texto para a gente aqui. Eu vou até ler, pastor, esse texto, que é um texto muito bonito. Ele é muito especial, principalmente quando se trata do assunto de juízo. Porque assim como nessa reportagem da National Geographic que você mencionou, do incêndio do Parque Yellowstone, aquele pássaro que morreu queimado para proteger seus filhotinhos, é uma ilustração do que Jesus fez por nós. Em Isaías 53 diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, Jesus suportou a condenação que era para ser nossa. Jesus é aquele pássaro que com as suas asas gigantescas abraçou todo ser humano que o aceitar como Salvador. Então, aquele pássaro que morreu e queimado ali, mas que preservou a vida de seus filhotinhos, ele ilustra perfeitamente o que Jesus fez por nós. Ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos viver. E o que diz Romanos 8, verso 1, diz pastor? assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, gente? Amém. Olha que notícia maravilhosa. Não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos um jovem ali na nossa plateia maravilhosa que quer participar. Normalmente eu chamo ele de filho de Anak, porque ele tem quase 2 metros. Mas ele... tô brincando, por favor. Pastor, eu queria fazer uma pergunta. Você é o Mateus. Isso. Ah, acertei. Não vai precisar nem editar agora. O que vai pesar mais, as coisas boas que você fez na vida ou as coisas ruins? Boa pergunta, Mateus. Essa é uma boa pergunta. O que vai pesar mais? As coisas boas que a gente fez ou as coisas más que nós fizemos na vida? Na verdade, Mateus,
Mateus, quando a gente olha para o juízo, é interessante que agora Cristo, como falou o pastor Edson aqui, Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Então, na verdade, se ele fosse pesar se a gente é bom ou se a gente é mal, todos estaríamos condenados. Porque a Bíblia diz assim, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se fosse ver quem é bom, não salvou nenhum presta. Todos se fizeram inúteis, diz Paulo em Romanos 3. Mas quando você aceita Jesus, você aceita a graça de Cristo. Eu vou contar uma história para te responder. Essa é uma história que normalmente eu conto pro pessoal, pastor. É o seguinte, imagina você que o Vitor é um gerente de banco lá do Bradesco. Beleza, Vitor? Super gerente, está lá, Prime. Beleza? E aí o seu irmão Mateus quer abrir uma empresa. E ele chega para você e vende um plano maravilhoso para você dessa empresa. Só que durante toda a sua vida, o Mateus nunca pagou o dinheiro que te devia, de merenda, de mesada, de não sei o quê. É assim na vida real? É mais ou menos, né? Beleza, então tá. E ele chega com um plano maravilhoso para você, para te pedir no Bradesco 5 milhões de reais emprestado. Você empresta? Rapaz, esse é irmão mesmo, emprestou 5 milhões, olha só que maravilha. Assinou e emprestou o dinheiro para ele, só que tem um detalhe. Você está em mais ou menos fevereiro de 2020. E em março, quando ele abre a loja dele com todos os 5 milhões de investimentos, vem o quê? Pandemia. A loja vai bombar? Ele tinha que pagar mais ou menos 1 milhão por mês para pagar o seu empréstimo em 5 meses. Ele vai conseguir? Não. Em 3 meses, já tem 3 milhões atrasados. Com os juros do Brasil, o que acontece, galera? E aí, consegue pagar ou não consegue? Já era. Passou um ano, virou assalariado, coitado, só dependendo do salário mínimo agora. Vai conseguir pagar? Você está feliz com o teu irmão? Mas de jeito nenhum, os encontros da família já ficou chato, sua mãe está na tua orelha falando, perdoa, mas eu vou perder o emprego. Não, mas perdoa ele e tal, não sei o que, não tem o que fazer. De repente, um dia, Mateus chega lá no Bradesco, que você não sabia. Mateus se tornou um dos melhores amigos do Neymar. E aí, beleza, galera? Tranquilo? Neymar tem dinheiro, Mateus? Tem muito dinheiro. Aí o Neymar vai com o Mateus lá e ele fala assim, olha, Vitão, é o seguinte, teu irmão é muito meu parceiro e eu descobri que tinha um problema aqui de uma dívida financeira e eu quero pagar a dívida dele. Melhor, quero fazer uma conta conjunta com ele. O que vai acontecer com a dívida do Mateus, pessoal? Zerou. E o crédito do Mateus? Foi aonde? Foi lá na altura. Baseado no Mateus ou no Neymar? No Neymar. Entenda uma coisa. Diante do céu você é pecador e todos os dias a sua conta é impagável. Não adianta você parar, ficar trancado numa sala, num quarto, pensar, não vou pecar. Você vai acabar pecando, mesmo sem querer. Mas quando você se apresenta diante de Deus, Cristo fala assim, eu quero fazer uma conta conjunta com Mateus. O que significa que a graça de Cristo perdoa a sua dívida e o seu crédito no céu vai nas alturas, baseado em você ou em Cristo? Em Cristo. Então não é se você é bom ou se você é mau. É se você associou a sua vida com Jesus e o aceitou. Então entendam, a nossa luta não é para vencer o pecado, mas é para eu me associar em Cristo e Cristo me transformar para eu poder vencer o pecado em Cristo Jesus. É mais ou menos isso, pastores? É isso mesmo, pastor Gabriel. Muito bem colocada essa ilustração. Eu só não sabia que o Mateus era tão amigo assim do Neymar, viu? Depois você convida ele para a gente estar junto. Mas o que Jesus faz por nós é justamente isso. O profeta Isaías também diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Não há nada em nós que nos recomende diante de Deus. O que Deus espera é que nós tenhamos a capacidade de ir até Ele. Até isso Ele nos ajuda, porque tem o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Até para ir até Ele, Ele nos ajuda. É claro que quando nós fazemos boas ações, isso também é registrado por Deus, não como méritos para a salvação. Aí entra já num outro assunto, que quem sabe no outro tema da lição a gente consiga expandir mais. Mas acho que já são os frutos, né, pastor? Sim, da salvação. Os frutos. Você disse que quando nós aceitamos Jesus, Ele passa a habitar em nós, e aí nós passamos a ter a vida que Ele viveu aqui. Aí passamos a amar as pessoas como Ele também nos amou. A vida passa a ser transformada. Mas você fez uma pergunta interessante, pastor Gabriel. Por que esse juízo ele precisa ser antes da volta de Jesus? E é interessante que no calendário profético, Apocalipse capítulo 14, verso 7, diz assim, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então esse anjo de Apocalipse 14, ele está dizendo que a hora do juízo chegou. Que hora que é essa? Há um momento na agenda divina, no calendário, no relógio de Deus, em que esse juízo deveria começar? Sim, o livro do profeta Daniel, ele é riquíssimo em detalhes a respeito do juízo. Inclusive, no capítulo 7, explica como é a cena do juízo.
o ancião de dias, que é o juiz, aquele que parecia o filho do homem que vem até o juiz. Esse filho do homem é Jesus Cristo, inclusive ele se apresentou assim de várias vezes ali nos evangelhos, né? E o capítulo 8 de Daniel, versículo 14, ele é muito emblemático, porque ele mostra o momento em que o juízo começaria. Daniel capítulo 8, verso 14, o anjo Gabriel, ele vem até Daniel para explicar para Daniel a visão da purificação do santuário. Importante nós lembrarmos que aqui é uma tipologia, e aí a gente precisa voltar agora, lá no ritual do santuário judeu, lá em Jerusalém. O dia da expiação era o dia do juízo, era o dia do perdão, era o dia da salvação para o povo judeu. Isso acontecia uma vez a cada ano. Então o sumo sacerdote entrava no compartimento santíssimo do santuário e intercedia pelo povo de Deus. Nesse dia, de maneira cerimonial e simbólica, os pecados que eram acumulados no santuário durante o ano, esses pecados eram eliminados. Por isso que era o dia do juízo, era o dia da limpeza, cerimonialmente falando. Então, o anjo Gabriel usa esse simbolismo, que era familiar para Daniel e para o povo de Deus naquela época, e diz assim, olha, depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Então, purificação do santuário. Na mente de um judeu, na mente de Daniel, o que era a purificação do santuário? Dia do perdão. Dia da expiação, era o Yom Kippur, era o dia em que os pecados eram apagados. Sim. Então é isso que significa juízo. Juízo para quem está em Cristo, como lemos Romanos 8:1, juízo não é má notícia, gente. Juízo é a melhor notícia que poderia ser dada para um filho e para uma filha de Deus. É o dia da absolvição, é o dia da salvação. Então, ele dá essa data. Estava falando do relógio de Deus, lembra? Do calendário de Deus, a data que o juízo deveria começar, quando terminasse os 2.300 anos. Mas por que anos? Essa é uma boa pergunta, pastor. Tardes e manhãs, anos, como é que fica isso aí? Nós vamos ver daqui a pouquinho o que significa o princípio dia ano. Não, vamos antecipar, pastor. Vamos antecipar? O que é o princípio de ano? A galera já viu algumas lições, mas vale a pena repetir para o pessoal assimilar em casa. Claro. Lembrando que uma tarde e uma manhã corresponde a um dia, correto? Correto. Estamos juntos até aqui? Ezequiel capítulo 4, verso 6 e Números 14, verso 34, apresenta o princípio de interpretação profética, onde numa profecia, cada dia equivale a um ano. Vejam, gente, esse fenômeno profético não aparece só no livro de Daniel, aparece em outros lugares na Bíblia. Livro de Números, livro de Ezequiel e principalmente no livro do Apocalipse. Eu vou ler aqui, pastor. Sim. Números 14 e 34. Ok. Vou pedir para o nosso editor, o Daniel, colocar na tela aqui. É importante você em casa compreender esse texto para você ter uma compreensão melhor desse princípio, sim. né? A Bíblia diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis a experiência do meu desagrado. Vale a pena salientar que é o próprio Deus que falou para Moisés, que falou para eles, né? Muito bem, obrigado, pastor, por clarear esse verso da Bíblia para a gente. Ele é muito importante para a construção desse raciocínio. Então, gente, o que aconteceu? O anjo falou para Daniel, é depois de 2.300 dias. E agora sabemos que é 2.300 anos. Então, alguns detalhes importantes. Eu quero destacar pelo menos 3 ou 4 aspectos para que a nossa compreensão dessa profecia seja possível. Primeiro aspecto, que precisa ficar bem claro para a gente. Esses 2.300 anos precisava ter uma data para começar. Ok? Tudo bem, 2.300 anos. Mas a partir de quando? Eu só vou saber quando esses 2.300 anos terminam se eu souber quando é que começa. Aí a gente vai para Daniel capítulo 9. Veja, são 3 capítulos irmãos no livro de Daniel. 7, 8, 9. 7 explica como acontece o juízo. 8, quando esse juízo vai começar. E 9 é a explicação em maiores detalhes.
Então, no capítulo 9, o anjo vai falar assim para Daniel: Daniel, desde a ordem para reconstruir Jerusalém. Opa, nós já temos um ponto aqui. Quando foi essa ordem para reconstruir Jerusalém? 457, não é isso? Exato, mas de onde tiramos essa data? Pegamos uma cartola, tiramos a data e pronto? Não, gente, a Bíblia, no sistema de interpretação historicista, na Bíblia você olha a história toda para entender uma profecia. Você não pode jogar uma profecia assim ao léu e simplesmente tirar as suas próprias conclusões. Então, no princípio historicista, que você usa a história em harmonia com a Bíblia para entender a profecia, você percebe que em Esdras, capítulo 7, nós temos ali o relato de que ano em que o rei da Pérsia deu a ordem para os judeus voltarem do cativeiro e reconstruir Jerusalém. Jerusalém estava em ruínas. Você lembra que Nabucodonosor, especialmente ali no ano 587 a.C., na sua terceira investida contra Jerusalém, ele destruiu os muros, o templo, queimou tudo. Então, até então, Jerusalém estava em ruínas. E o povo, o que sobrou ali da guerra contra a Babilônia, o povo estava em cativeiro. Quando o Medo-Persa assume o império agora, que controla aqueles cativos, o povo judeu, o rei, o imperador Medo-Persa, ele dá a ordem. E quando é? E aí a gente vai para os anais da história. Essa ordem foi dada no ano 457. Foi um decreto de Ciro, o rei persa. E aí o povo vem para reconstruir Jerusalém. Depois vem Neemias, ajuda a reconstruir os muros, o templo, Zorobabel, o profeta Ageu. E tem toda aquela história linda de restauração e recuperação da identidade do povo de Deus. Então nós temos a data agora. Quando começam a contar os 2.300 anos? Ano 457 antes de Cristo. Só que tem um detalhe: o anjo Gabriel, por sinal o seu xará, né? Quero conhecê-lo no céu. Que nome fantástico, né, pastor? O anjo Gabriel, ele foi assim muito atencioso com Daniel. Porque ele sabia que esse assunto aqui era um assunto extremamente relevante, não só para Daniel, não só para os judeus que estavam em Babilônia, mas para todas as demais gerações. Porque esse assunto tem a ver com o juízo, não de um povo, mas da humanidade toda, inclusive você e eu. Tá ok? Muito bem. Então o anjo ele começou a entrar em detalhes. O anjo falou assim: é o seguinte, 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Quanto que é 70 semanas, gente? Cada semana possui... Vamos ver quem é bom de matemática aqui. Quem sabe? Quanto? Vamos lá, o Lucas está tentando ali. Quanto, Lucas? 490, tá certo aí, professor? 70 semanas, 70 vezes 7 aí? Muito bem, Fran. Aí sim, Você Fran. é um bom matemático, né? Então, gente... Fez na calculadora aí, né? Cada semana são 7 dias. 70 vezes 7 semanas, nós chegamos aos 490 anos. Então, e aqui aparece um verbo. Quando Gabriel está explicando para Daniel, aparece o verbo ratak, que significa cortados. Então, 490 anos são cortados. Cortados de onde? Da profecia grande dos 2.300 anos. Só um detalhe, gente. A profecia dos 2.300 anos é a maior profecia de tempo que aparece na Bíblia. Quando começa essa profecia, então? No ano 457 a.C. Então, nós temos agora 490 anos, são as 70 semanas. Esse período profético era um período especial de oportunidade para o povo judeu. E nesse período de 490 anos, várias coisas aconteceriam. Jerusalém seria reconstruída, o Messias viria, olha como é importante, esse pedaço da profecia, esses 490 anos, Frank, que você aí acertou na lata, não é? Como que é importante? Porque a partir daí, já dava para saber quando que o Messias chegaria. A promessa do Messias, gente, era aguardada pelos profetas, pelos patriarcas. Abraão sonhava com a vinda do Messias. A nação de Deus sonhava com a vinda do Messias. E agora o anjo explica, nesses 490 anos, Jerusalém será reconstruída, o Messias vai vir, o Messias vai ser tirado, ou seja, o Messias morreria. E nesse período vai acontecer algo. Seu povo, Daniel, vai rejeitar o privilégio de ser o povo peculiar de Deus.
dentro da humanidade. Olha quantas coisas importantes aconteceriam. Então, nessa primeira parte da profecia, iria indicar quando o Messias vem. Sim. E que o povo dele estaria rejeitando ele. Sim, porque ele diz assim, ó, na metade da última semana será morto o ungido. Então já previu até o sacrifício de Cristo. Exato, que era na metade da última semana. Maravilha. Então tudo estava ali detalhadamente explicado. E Daniel, que havia ficado doente antes por não entender a visão, né? Agora Daniel se sente animado. Poxa, então quer dizer que sim, tudo isso vai acontecer. Ele passa a entender a profecia. Temos uma pergunta ali pelo Mateus. Mateus está bem participativo. Mateus está animado. Vamos lá, Mateus. Então seria possível saber a data de que Jesus viria? Primeira ou segunda vez? A primeira e segunda vez. A primeira vez. A Veja, primeira vez. Essa profecia dos 2.300 anos, ela fala quando começaria o juízo no céu. Quando é que o santuário celestial seria purificado. E dentro dessa profecia foram cortados 490 anos. Nessa profecia menor, que está dentro da grande, ok? Até aí? Nessa profecia menor, diria quando o Messias viria pela primeira vez. Que era ali, dentro desses 490 anos. O nascimento de Cristo, né, pastor? O desenvolvimento dele Seu ali, até o ministério. sacrifício. O seu ministério até o sacrifício. E até a rejeição do povo no ano 34. Até a rejeição. Porque sabemos que no ano 34, no ano 34 termina os 490 anos, Fran. Nesse ano, o que acontece? O povo judeu começa a perseguir os judeus que haviam aceitado a Cristo. A igreja cristã estava nascendo ali. Apenas alguns meses após a morte de Jesus, a igreja cristã já estava incomodando a religião judaica, incomodando no bom sentido. Sim. E nesse momento aqui, os membros do Sinédrio haviam aplicado contra os cristãos uma perseguição terrível. E justamente no ano 34, um dos líderes cristãos foi assassinado brutalmente. Estevão, através do apedrejamento. O primeiro mártir que conhecemos até então. O primeiro mártir do cristianismo que conhecemos. Com a morte de Estevão, justamente naquela data, termina os 490 anos. No ano 34 da nossa era. Agora, os matemáticos aqui da plateia podem calcular o quanto ficou faltando. Vamos lá. 2.300 menos 490. Tirou os 490? Ficaram faltando quantos anos? 1810. Perfeito, gente. Vocês estão nota 10 na aí. bucha. Se aqui fosse prova de matemática, vocês estariam já ganhando um 10, tá certo? Então sobraram 1.810. Em que ano nós estávamos quando terminou 490 anos? 34. Vamos somar agora 34 com 1.810? 1844. Top, gente. Top demais. Chegamos no ano de 1844. O que aconteceria quando terminasse os 2.300 anos? O santuário seria? Purificado. E o que significa a purificação do santuário? Juízo, que também pode significar salvação, absolvição, expiação. Estamos indo bem aqui, gente? Sim. Vocês estão juntos aqui? Perfeito. A aula tem os detalhezinhos, mas é de suma importância. Vocês estão pegando, né? De suma importância. De suma importância, né, André? Então esse juízo começou, sim ou não? Qual a conclusão que chegamos até agora? Em que ano esse juízo começou? Perfeito. A partir de agora, nós vivemos um tempo solene diante de Deus. A escritora Ellen White, que nós reconhecemos como a voz profética para a igreja adventista, ela diz que estamos vivendo em tempo emprestado. Por que tempo emprestado? É um tempo de misericórdia, é um tempo de graça, Derek, onde Deus está dizendo assim, olha, agora é a sua chance, agora é o seu momento de ser salvo, agora é o seu momento que eu estou à porta batendo, é o momento que eu sou o seu advogado, é o momento que eu quero pegar o seu caso na minha mão e eu quero defender você nas cortes celestiais. Então essa é a nossa grande chance de salvação. É a nossa grande oportunidade. Não vamos rejeitar. Já temos na história aqui o relato do povo judeu que rejeitou o privilégio de ser um povo especial, de ser um povo escolhido para propagar as boas novas da salvação. Eles rejeitaram. Nós não precisamos seguir esse exemplo. Podemos aceitar esse querido Jesus, porque, pastor Gabriel,
Hoje Ele está trabalhando no nosso caso. Hoje Ele está defendendo a gente diante do universo. Olha que coisa maravilhosa está acontecendo. É o dia da salvação. É o dia da salvação, né, pastor? Pastor André? Eu queria falar que é o seguinte, depois de toda essa explanação do pastor Edson, abrangendo detalhes assim de uma forma tão contextualizada, no momento, no dia em que eu consegui entender todo esse contexto, foi através do livro 1844, Clifton Goldstein, tem na Casa Publicadora Brasileira. Quando você entende o domínio que Deus tem da história em suas mãos, os detalhes, que quando nós não conhecemos o assunto, eu estava até hoje conversando com um amigo pela manhã, é muito recorrente entre os jovens a expressão rolê aleatório. E rolê aleatório, parece que tudo acontece, uma sucessão de coisas, e tudo aleatoriamente, né? É comum essa expressão hoje em dia. Mas quando a gente percebe que Deus tem o domínio da história, dos detalhes sobre a mão dele, por que eu não vou entregar minha vida na mão dele? Para ele também dirigir minha vida, para que a vontade dele impere, direcionando a minha vida conforme os propósitos dele. E para quê? Para que eu alcance a salvação. A suma de tudo que o pastor Edson falou aqui, Deus ele quer salvar você, e Deus ele está afim de salvar você. O juízo é uma boa nova. Romanos 8:1, como nós lemos aqui anteriormente, o pastor Gabriel leu. Paulo ele usa muito a expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo. Você vai observar nos escritos de Paulo, mas o que significa para Paulo estar em Cristo? É eu ir na igreja no domingo de manhã, ou no sábado pela manhã, ou vir aqui um dia estudar lição? Estar em Cristo é estar em comunhão com Ele constante, porque o desejo dele para mim e para a sua vida é nos salvar. Então nada nesse mundo é aleatório. Deus ele tem o domínio de tudo, mas Deus ele não vai invadir o domínio da sua vida. Mas quando você entende a vontade dele e entrega a sua vida para que ele governe ela, aí é uma vida diferente. Pastor André, a gente tem uma participação ali. Claro. Querida irmã Marta. Marta, é Marta o nome? Marta. Maravilha, irmã Marta, pode falar. Gostei bastante da fala aí do pastor André, relacionando aí a questão da entrega. E eu acho muito importante isso. Quando a gente ama, a gente entrega, né? A gente percebe muito isso no relacionamento humano, o marido, a esposa, né? Muitas vezes a gente acaba cedendo, deixando algumas coisas que a gente gosta muito, mas a gente acaba abrindo mão por amor àquela pessoa. E a gente se entrega, a gente se doa, a gente se submete. Então, acho assim que com Jesus, sabendo que agora Ele é o nosso advogado, Ele é aquele que nos defende, por que não nos entregaríamos completamente? Muito boa a sua colocação, Muito bom. irmã Marta, muito boa mesmo. Nós precisamos nos entregar. Eu costumo dizer, pastor Edson, que no casamento, depois de um certo tempo, você já está tão cúmplice da sua esposa, tão cúmplice do esposo, que com um olhar já conheceu, já transmitiu tudo, né? Assim? Não, é que a minha esposa, às vezes eu tô de longe, e ela é minha esposa, eu não posso falar a altura dela, senão ela vai brigar comigo, né? Mas ela não é muito alta, assim, não, sabe? É um negocinho, assim, um pouquinho mais que 1,5 m, já dei muita informação. Mas de vez em quando ela é um pouquinho mais que 1,5 m, mas ela se agiganta na multidão, quem é casado sabe o que é isso, e ela de repente dá aquele olhar 57 que me congelo, o coração acelera, eu fico gelado, falo, meu Deus, onde é que eu pisei fora da faixa aqui, alguma coisa aconteceu, né? Então esse tipo de cumplicidade é que a entrega traz, né? E acho que com Deus é a mesma coisa, você vai caminhando com Ele, vai se entregando, é isso, pastor André? E é muito importante, né, a fala da Marta, o seu exemplo também aqui, né, esse dilema que nós homens enfrentamos. Eu me lembro uma frase do pastor Aleli, um sermão dele, ele fala que a salvação é de graça, a salvação é de graça, mas ela custa tudo. E é interessante a questão do momento aqui do hipertexto, achei muito boa a colocação aqui dos editores. Quando a gente estuda o meio social, o que influencia uma pessoa, a gente percebe que a sociedade, muitas vezes, ela é regida pela lei da reciprocidade. E não é uma questão de salvo ou não salvo, crente ou não crente, mas é uma questão de gratidão. Quando nós entendemos tudo aquilo que Jesus fez por nós, não tem como nós sermos ingratos. Não tem como nós não compartilharmos a salvação. E eu me lembro quando era criança, até adolescente, até às vezes como adulto, a gente se vê novamente nesse ato. Puxa, pastor Gabriel, eu vi uma série muito boa. Eu vi um filme legal, recomendo para o senhor. Eu li um livro que é muito bacana. A gente quer compartilhar as coisas boas que vêm para o nosso coração.
Agora como não compartilhar a salvação que me atingiu? Como não compartilhar? E temos aqui vários ministérios, temos dons musicais, temos pessoas que têm o dom da fala, o dom de ensinar, temos a comportagem. Independente, como eu não vou compartilhar agora essa salvação que me atingiu? Quando eu entendo o que Jesus fez por mim, é claro, eu vou me abnegar no dia a dia, eu vou permitir que Ele molde o meu ser, mas ao mesmo tempo eu tenho que levar essa salvação adiante, porque é isso que fez diferença na minha vida. E se foi bom para mim, por que não vai ser bom para o próximo? Essa salvação em Cristo Jesus, depois Ele articular durante toda a história a minha salvação, por que eu não vou também contribuir com o plano dEle, não só para me salvar, mas para salvar outros também? Muito bem colocado, pastor André, mas o pessoal da produção já me falou no ponto que a gente está caminhando para o final, já estamos estourando a hora, então a gente tem que terminar. O assunto é muito técnico, muito bom, mas agora, meninos, a gente já percebeu o seguinte: a profecia disse que Cristo viria nascer, nasceu. Disse que Ele iria morrer, morreu. Ele disse que morreria e ressuscitaria, ressuscitou. Ele preveu o juízo e nós cremos que já está no juízo agora. Qual é o próximo passo dessa profecia? Ele faz o que agora? Agora Ele volta. Ele volta. E pastor Edson, qual o seu recado agora para a galera de casa? Aquele recadinho final. Jesus está voltando. O que você tem que fazer? Olha na nossa câmera aqui, na câmera 1, e manda esse recado para essa galera aí. Depois de aprender um assunto tão importante como esse, gente, olha, saber que Jesus é o nosso advogado, saber que justamente nesse momento Ele está ali diante do Pai intercedendo por nós, sabendo que Ele fez tudo e continua fazendo tudo para poder nos salvar, só nos resta uma resposta agora, que é ir de braços abertos até Ele, suplicar o perdão, forças para ter uma nova vida, pedir que Ele more no nosso coração, porque quando Ele voltar, Ele vai levar a gente para morar com Ele. Lá em João capítulo 14, verso 3, Ele diz: eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Veja, Ele está ansioso para vir aqui nos buscar. Esse é o nosso grande momento. O momento de estar bem pertinho de Jesus, dizer para Ele um super muito obrigado por ter morrido no nosso lugar, por estar lá junto do Pai intercedendo em nosso favor. Então essa é a nossa grande chance. É a chance de ter uma comunhão bem próxima dEle, permitir que Ele more no nosso coração para nos transformar, porque em breve estaremos com Ele para sempre, naquele lar maravilhoso, onde não haverá nem morte, nem pranto, nem dor. Então eu convido você a fazer hoje a sua entrega e viver com Ele uma vida de vitória, uma vida de verdadeira comunhão, uma vida onde nada vai faltar, porque onde Jesus está, nada falta. Amém, gente? Obrigado, pastor Edson, belíssimo recado. Pastor André, seu recado para nossa galera, direto para sua câmera agora, por favor. Fala para eles aí, seu último recado. Então, pastor Gabriel, Mateus capítulo 24, verso 14, a Bíblia fala o seguinte, né, o recado direto de Jesus: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Jesus vai voltar quando pregarmos o evangelho. E o meu meio de conversão foi através da palavra de Deus e também através do Novo Tempo. E eu me lembro até hoje da igreja em que eu fui criado. Tem até pessoas aqui, inclusive hoje no auditório, que estavam lá. Mas um dia o Novo Tempo vai fechar, um dia não teremos mais esse podcast, um dia nós não teremos mais a liberdade religiosa, talvez a palavra de Deus será tirada de nós. E como nós iremos pregar o evangelho? Como vai ser cumprido a missão do evangelho? Pastor Gabriel, agora puxando para aquilo que eu faço no dia a dia, através dos jovens aqui. Tudo vai ser cessado, a nossa voz será calada, mas os livros que deixamos diariamente nos lares das pessoas irão pregar o evangelho. Tudo o que as pessoas irão saber e muito mais estarão nos livros, através do grande conflito que você já distribuiu esse ano, através do material que você eventualmente comprou de algum comportor. É isso que vai pregar o evangelho na sua missão final. E eu quero convidar, pastor Gabriel, agora no início de junho, estamos iniciando uma campanha de comportagem. Essa campanha de comportagem vai ensinar novos comportores, ela vai trabalhar com universitários. Eu queria desafiar você a, de uma forma direta, sair da sua zona de conforto e vir pregar o evangelho, e vir cumprir a missão do mestre, para que a gente acelere assim o processo da volta de Jesus e vidas sejam transformadas através do seu esforço, pastor Gabriel.
Muito obrigado, pastor André. Eu termino citando João 3,17. Todo mundo conhece o 3,16, mas eu gosto do 3,17, que diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Hoje amém. a porta da graça está aberta e você pode se render a Cristo agora e aceitar o apelo do seu Salvador e já começar a viver o céu hoje. Porque se você está com Jesus e se entregou, seu nome está no livro da vida, é só uma contagem de dias para você chegar lá. Então que Deus te abençoe na sua casa. Nós já estamos terminando, mas antes de terminar, pastor Edson, por favor, se ora para a gente terminar? Sim, vamos falar com Deus. Onde você está, puder fechar os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Querido Deus, que assunto maravilhoso, Pai, esse que acabamos de estudar. Saber que o Senhor nos ama, o Senhor nos deu Jesus para morrer no nosso lugar, e o Senhor entregou a Jesus também o papel do intercessor. Senhor, obrigado, do fundo do nosso coração. Nós te agradecemos porque Jesus é o nosso advogado, Pai. E sabemos que nesse momento Ele intercede por nós diante de Ti. Querido Deus, que a intercessão de Jesus produza em nossa vida os devidos frutos. Que tenhamos uma vida de entrega a Ti para o cumprimento da Tua vontade e também para o cumprimento da Tua missão. Porque ainda tem muita gente que precisa conhecer essa verdade maravilhosa. Então usa-nos, Pai, para que sejamos canais de bênçãos e mais pessoas conheçam o Teu amor através de nós. Abençoe cada filho seu que participa desse podcast, os que estão aqui presentes e os que acompanham através dessa transmissão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Edson. Você já sabe, todos os sábados às 3 da tarde aqui no canal da Associação Paulista Central sai o nosso podcast Pega a Lição. E aproveita, curte e segue a gente nas redes. Está aqui debaixo, @jovensapac, @Gabriel Manuel. Nós estamos em todas as redes. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. O que você curte, a gente vai estar lá para falar do amor de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Valeu!